Vamos falar um pouco de anatomia. Olá, o meu nome é Vera Silva, sou personal trainer, master coach em Low Pressure Fitness e estou aqui para te dar mais saúde. No vídeo de hoje, quero falar-te um pouco dos músculos abdominais. Os músculos abdominais têm uma função de destaque na estabilização e no suporte da coluna vertebral, tórax e pelvis. E quando esta dinâmica é afetada, seja pelo sedentarismo, pelo avançar da idade, exercício físico que não seja o mais adequado à tua condição, pode conduzir a uma má postura e colocar o diafragma torácico numa situação de tensão que pode enfraquecer a musculatura, levando a uma deteriorização das suas funções principais. Ora, se um dos nossos objetivos é a tonificação abdominal, devemos analisar um conjunto de fatores que podem afetar os resultados que tanto procuras. Entender o treino para a região abdominal numa perspectiva mais global é um passo muito importante para o sucesso e obtenção de resultados positivos. E para assegurar todas as funções do nosso aparelho locomotor, os músculos mais profundos desta região, da região posterior do tronco, e as 4 paredes da região abdominal assumem funções com ação estática, como a função postural, a função de estabilização do tórax e da pelvis e também na regulação da pressão intraabdominal. E para assegurar todas estas funções essenciais, estes músculos necessitam de manter contrações lentas durante longos períodos, que são assegurados pelas fibras tipo 1, que têm uma baixa capacidade de força muscular, mas uma elevada resistência à fadiga. São músculos adaptados à função postural, por isso mesmo o treino para a região abdominal deve ter em conta este pequeno grande pormenor. Esta característica tem sido desvalorizada, sendo que os treinos têm sido demasiadamente focados no desenvolvimento da musculatura do tronco com ação dinâmica, o que pode até ser lesivo para a zona lombar e para a região inferior, ou seja, os músculos do pavimento pélvico. Porquê? Pelo aumento da pressão intraabdominal causado pela contração intensa dos músculos da parede anterolateral do abdômen, que são os músculos da frente, né? O transverso do abdômen, o mais profundo, o oblíquo interno, o oblíquo externo e o reto do abdômen. E também não só por isso, mas também pelo facto dos treinos não terem em conta a função do sistema facial na sua sinergia com os músculos, né? Tudo é muito focado apenas e só no músculo, esquecendo que existe tantas outras estruturas envolventes e que não são trabalhadas. Se pensas que a tua barriga tem apenas um músculo, então, né, a famosa tablet de chocolate ou tanquinho, como diz o brasileiro, estás muito enganada. Só na região abdominal, na parede superior do nosso abdômen, temos o diafragma torácico, que tem a sua principal função, que é a inspiração, e também a função de estabilização da coluna vertebral, fonação, regulação da pressão intraabdominal e também função no retorno venoso. Os músculos da região abdominal são constituídos por 4 paredes, né? E na parede superior temos o diafragma, que eu acabei de falar, e estas 4 paredes funcionam em conjunto com a camada mais profunda da musculatura posterior do tronco na manutenção da estabilidade e mobilidade da musculatura do tronco. Imagina o teu tronco como uma casa, né? O teto dessa casa é o diafragma, que está na parte superior, na parede superior do abdômen, e este diafragma tem um septo que separa a cavidade abdominal da cavidade torácica, apresentando aí 3 orifícios. O orifício aórtico, por onde passa a artéria aorta, o orifício esofágico,
por onde passa o esófago e o orifício da veia cava inferior. Ele é um músculo que assume várias funções, sendo que a principal é a inspiração. Ao contrair-se, ele desce e reduz a pressão intratorácica, entrando o ar nos pulmões. E durante este processo, as vísceras abdominais são pressionadas lá em baixo, porque o diafragma desce, e as vísceras são pressionadas e as vísceras vão pressionar os músculos do pavimento pélvico. Além da inspiração, ele exerce, como eu disse há pouco, outras funções como estabilização da coluna, fonação, regulação da pressão intraabdominal, no retorno venoso, entre outras. Os movimentos do diafragma torácico são importantes para a tosse, para espirrar, no parto, para defecar e, essencialmente, nestas funções, nestes movimentos. Muito importante também, onde? No exercício físico, ok? E sempre desvalorizado e esquecido. As funções do diafragma torácico podem deteriorar-se devido a quê? A vários fatores, nomeadamente este que eu acabei de falar, o exercício. Além disso, é influenciado e deteriorizado devido a fatores como a má postura, o envelhecimento, a obesidade, gravidez, né? O número de partos, a tosse crónica, o stress, o tabagismo, o levantar objetos pesados com frequência, o exercício físico que solicita de forma mais intensa o diafragma torácico, como por exemplo a corrida. Algumas destas situações podem fatigar o diafragma, alterando o seu tónus muscular e tornando-o hipertónico, com dificuldades de movimento e podendo inclusive causar alguma dor. Quando ocorre esta situação de hipertonia do nosso abdômen, os músculos da parede anterolateral do abdômen, que são os músculos da frente, são pressionados, uma vez que o diafragma torácico adota uma posição mais achatada e mais baixa, né? E se o tónus muscular estiver diminuído, o que é que pode ocorrer? Podem ocorrer lesões como hérnias abdominais, umbilicais e inguinais. E, inclusive, situações de disfunções do pavimento pélvico, como a saída por exemplo, incontinência urinária e a saída de prolapsos genitais, né? A saída de órgãos pela vagina. Além disso, na parede superior, o diafragma tem a função de inspiração, né? O diafragma desce, o ar entra, a pressão sobe. A pressão onde? Dentro da cavidade abdominal. Na expiração, o diafragma sobe e o ar sai, a pressão